Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Alex Vargas e hoje eu vou te mostrar aqui na tela do meu computador como que eu faço um faturamento numa média aí de 100 mil reais por mês. Pessoal, olha só, eu vou te mostrar aqui uma das nossas contas de pagamento, vamos lá, bem recente. Pessoal, olha isso, dá pra acreditar nisso, fevereiro de 2019, olha só, de faturamento online. Clica aqui embaixo agora, tem um botão, clica em cima dele pra você acessar agora o treinamento Fórmula Negócio Online. A gente teve um início, é isso que a gente não tem certeza. Então, a gente não tem certeza que o início do universo, por exemplo, foi uma manifestação espontânea. Foi como, então? Eu não tenho a mínima ideia. Pois é, a gente tá buscando as hipóteses para essa explicação. As hipóteses que a gente está procurando aqui, ou eu acho que isso aconteceu de forma tecnicamente espontânea, o universo existia e essa é a explicação científica padrão hoje, né? Existia ali tudo dentro de um único ponto, e por algum motivo desconhecido, aquilo se expandiu para se tornar o que é hoje, né? É a ideia de que do nada veio tudo, né? E por nada. E outra ideia é que houve uma mente consciente que criou esse processo. O Joel disse, mas existia essa força além do tempo, essa causa não causada, tá muito longe do nosso conceito de Deus? Eu queria entender melhor do Joel. Né? Como é que você imagina isso? Porque a gente não tá falando de uma coisa, a gente não tá falando de um ser, é muito menos uma consciência. Consciência aí, você tá levando tanta coisa humana, tá projetando tanta coisa humana do nosso modo de ser em algo que, por definição, tá tão fora da nossa experiência, tão acima de qualquer coisa que a linguagem não tem nem como aplicar. Com certeza. Então, o que a gente tá falando é... Nossos medievais concordariam, porque Deus é transcendente. Deus não... Mas isso é até os físicos, até Einstein, até todos eles... Tudo que você é capaz de imaginar tá infinitamente abaixo do que essa coisa, se é que Deus existe, do que Deus é, sabe? Então, tem uma desproporção muito radical aí. E o que você tá mostrando? Você tá mostrando, existe um mistério. E esse mistério pode estar em dois lugares. Seres contingentes precisam de alguma explicação para sua existência. Porque eles poderiam não existir. Então precisa ter algo que faça ele existir. Então precisa ter algo necessário. O que é esse algo necessário? Se é que esse processo de conclusões da nossa razão faça sentido numa esfera tão distanciada. Mas supondo que faça. O que é esse algo necessário? Eu estou postulando que é esse Deus que eu acredito, que deu a Bíblia, que está falando. Tá, ok, você escolhe e vê isso. Ou outro vai dizer, talvez, assim como a gente está postulando que existe algo necessário, e você está chamando isso de Deus, tá? Mas talvez o algo necessário, e a gente não sabe por que Deus é necessário. A gente diz que ele é necessário por uma consequência do argumento, mas a gente não conhece a essência de Deus para entender, é verdade, não tinha como Deus não existir, ele tinha que existir, ele é obrigatório, é necessário que ele exista. Talvez o universo... Alguém pode dizer, tá bom, então talvez o universo seja necessário. A gente não vê por quê. Parece que ele é contingente, né? Talvez não. Talvez ele seja necessário. Talvez ele não precise de explicação de uma maneira que a gente não entenda também. Assim como Deus. O início, pra mim, é muito complicado. Se fosse eterno, faria sentido pra mim. O universo é necessário porque sempre existiu. Mas mesmo esse início do Big Bang, quer dizer, a matéria ultra concentrada. Bom, aquilo já era alguma coisa, né? Já tinha uma... Vocês assistiram um filme chamado 13º Andar? Sim. Sim. Então, um Matrix ali. Extrapolando aquilo lá, vou dar um pouco de spoiler, mas tudo bem. É assim. Não, mas... Já é velho, é filme velho. Filme velho pode. Para aquelas pessoas que estavam dentro do jogo... O cara que criou aquele jogo, e quando elas tomam consciência de que elas fazem parte de um jogo e que existe um criador, aquele cara pode ser o Deus para ela. Que é o lance da caixa dentro da caixa. Entendeu? Então, se a gente descobre aqui, não vamos falar de Deus, mas que isso é uma simulação. Perfeito. E que existe um programador que criou tudo isso, ele é a nossa ideia de Deus. Concorda? Não é? Projetando essa visão que a gente herda das religiões, sim, seria o ser superior que reina todos nós. Embora ele ainda seja uma espécie de demiurgo, tá? Que é uma mega criatura que organiza tudo, mas ele ainda não é o absoluto supremo acima de qualquer... Por uma realidade virtual, sim. Ele criou parâmetros... Ele é o senhor daquela realidade. Assim como se eu fizer uma casinha de Lego, eu sou o senhor daquela casinha. Mas digamos que... Mas eu não sou Deus pra casinha de Lego, no sentido... Não, mas... Esse universo, eu tô viajando aqui, esse universo todo foi criado por esse programador. Perfeito, mas esse universo todo tá contido num universo muito maior desse programador. Então, a gente não tem Deus é o que tá acima de todos os universos. Não, mas ele tá dizendo da perspectiva. Da nossa perspectiva. Tudo bem, tá certo. Aquele cara é Deus. Tá certo. Até porque esse cara esconderia o jogo, né? Ele poderia, ele falaria, não, eu criei vocês. Só existo eu mesmo e tá aqui a minha lei. Ele pode parar aí, Pra mim, eu acho que é aí que começa a entrar nos aspectos de fé, especificamente. Porque eu, da minha perspectiva, não acredito que eu preciso de fé para acreditar em Deus. Para mim é uma consequência lógica da realidade à minha volta. Eu tenho um universo com complexidades, se eu pensar no próprio processo evolutivo, para mim o crer no processo evolutivo é
é crer em Deus, porque é um processo de complexidades tão profundas, tão improváveis, a chegar em que nós somos hoje, para pensar numa primeira proteína saindo de um caldo primordial, para chegar até a complexidade da visão humana, da transdução do som no cérebro. É um negócio tão complexo que para mim é a evidência de um projetista atrás disso tudo. Quando eu olho para o meu mundo, eu vejo evidências de uma intenção em volta de tudo aquilo. Mas quando eu começo a pensar nessas viagens maiores, mas e Deus? E se esse Deus, ele na verdade não é nem Deus, ele é um programador de um jogo, na verdade eu sou um personagem de Black Mirror para um aplicativo de namoro, entendeu? Aí eu começo a entrar em todas as questões que me envolvem fé, de acreditar, e porque fé no sentido já é confiança no indivíduo Deus, né? De acreditar que ele é bom, que ele é justo, que ele quer meu bem e que ele é galardoador daqueles que o buscam. E aí começa a entrar na esfera da fé, da crença especificamente. Eu queria responder na existência argumentos. em Deus, aí eu já acho que já é a consequência lógica de observar o mundo à nossa volta, respeitando a complexidade que ele realmente tem. Eu queria responder alguns argumentos que Por você favor. falou de evolução, mas antes disso eu queria dizer que, assim, também promover esse pensamento aqui. Esses bugs que a gente tem no cérebro quando a gente pensa em conceitos de infinito, origem da existência, tal, eu não acho que eles são evidência pra nada. Eu também. E eu acho que, muito na linha do que você estava falando, da nossa mente não compreender, porque nós somos um animal que passou por um processo evolutivo e a nossa sobrevivência dependeu da seleção de certos tipos de características, e isso moldou a nossa visão de mundo, e a gente tende, por aquela endeusamento do ser humano que a nossa cultura faz acontecer, as religiões inclusive têm um grande papel nisso, a gente costuma acreditar que porque não faz sentido para o ser humano, não deve fazer sentido numa escala que a gente não entende. O que eu queria, que é bacana de pensar, que eu ouvi recentemente, que é aquela coisa assim, se você vai lá no Polo Norte ajudar o Papai Noel e você fala pra ele assim, minha casa fica no norte, a pergunta, pra onde é o norte, tá errada. Porque não existe norte. Do ponto de vista de alguém que está no norte, o norte é inapontável. Então existem perguntas que elas só estão na posição errada. Você está fazendo a pergunta é inválida. Você está fazendo a pergunta do ponto de vista de um ser humano. Você está fazendo a pergunta do ponto de vista de alguém que está buscando uma relação causal numa coisa que não necessariamente tem essas características intrínsecas. Então, é um exercício de humildade e também de se ver de fora, de entender que não é porque no mundo dos seres humanos, com leis e com relações humanas, e que eu faço mal pra você e você fica ressentido, uma coisa leva a outra, né? A gente tende a acreditar que isso se aplica a tudo. Mas quando você vai olhar a ciência, as descobertas da mecânica quântica, essa coisa toda, a gente vê que as regras a gente conhece pouco. E uma regra numa escala não vale para outra. Imagina a gente comparar a ciência com a estrutura mental do ser humano. Quando vem a física quântica, ela quebra várias regras pré-estabelecidas. E tem aquele livro famoso da Flatolândia, se não me engano, que é a limitação que aquele ser bidimensional tem quando aparece um ser tridimensional. E ele não consegue entender porque ele não tem sentido suficiente para entender o tridimensional, assim como a gente não teria sentidos para entender um mundo de 10 dimensões. A teoria das supercordas é isso, é 11 dimensões, 26 dimensões. Exatamente. Eu não consigo nem O infinito. conceber o que significa isso. A gente não isso. consegue. Talvez um computador que ele enxergue o infravermelho, o ultravioleta, ele consiga enxergar mais dimensões e decodificar pra gente. Mas antes de seguir, eu queria só ver o que o chat tá falando. A gente tá pirando muito. Eu queria perguntar umas paradas pro Ronaldinho, achei ele falou uma coisa bem legal, eu queria entender melhor. Só vamos ver o chat aí. Tá uma discussão laica aqui no chat. O que estão falando aí? Ó, tem um comentário aqui do Leandro Santos. Ele diz assim, ó: a ciência é um absurdo igual à religião. É como um caminhão com farinha e ovos. É como se um caminhão com farinha e ovos capotasse, sairia um bolo de aniversário. Aí ele põe um ponto de Entendi a metáfora exclamação. dele. E aí ele fala assim: Elon Musk acredita em Deus. Legal, bacana. Ok. Elon Musk acredita em Deus mesmo? Eu não sei. Acho que o Deus dele é ele próprio, mas eu não tenho que ver que Deus é esse. O Que comentário Deus Marco é me esse. disse, então é verdade. Que Deus é esse. E aí? Vamos lá. Sim, o Rolandinho, eu queria entender melhor o modo como o Rolandinho interpreta essas limitações da compreensão humana, porque da perspectiva que eu estou ouvindo, é como se a mente humana, então, não valesse a pena de gastar tempo com todo esse esforço de tentar entender o mundo, porque a nossa mente não chega lá, é só uma perspectiva de várias outras possibilidades de perspectivas do universo, porque do que você está falando, a impressão que eu tenho é que até esse debate aqui é inócuo, porque a racionalidade humana não pode ser sequer Não vai confiável. alcançar. Perfeito. Tá, se eu passei essa impressão, não é isso que eu penso.
O meu ponto é só que, para algumas questões, a gente não pode simplesmente espelhar uma lógica que funciona, por exemplo, de um ponto de vista, vamos dizer, argumentativo, causal. A gente não pode herdar isso. Fazer uma falsa O equivalência. ser humano tem que ser muito humilde aqui no sentido de entender a sua própria limitação. Por exemplo, eu contemplo uma limitação absurda que eu tenho quando eu leio livros tipo o Andar do Bêbado, sabe essa coisa toda? Eu não sei se vocês já viram essas coisas de estatística, probabilidade. Como a gente é miserável em conseguir compreender como funciona estatística e probabilidade. Mesmo alguém que estuda estatística e probabilidade, na vida prática não consegue aplicar esses conceitos. Por quê? Tá tão enraizado a forma como a gente pensa, né? Isso é balizado pela forma como a gente tem que sobreviver, que essas anomalias começam a acontecer quando a gente começa a criar uma sociedade complexa, que a nossa evolução ainda não acompanhou essa complexidade. Você está dando para entender o que eu tô querendo dizer? A nossa evolução biológica não foi feita para viver numa sociedade onde você conversa com 300 pessoas por dia, acessa a internet, a gente buga, né? Então, por exemplo, eu faço um vídeo... problemas por causa disso. Aqui nesse podcast, a gente vamos supor, né? Esse vídeo vai ter 1 milhão de visualizações. Aí o ser humano bate o olho ali, mesmo que tenham 10 mil bons comentários. Vai ter 4 ruins. O seu cérebro automaticamente não faz a ponderação de que são só 4 comentários ruins, que na verdade são... Isso eu tô usando um exemplo simples, né? Então, é muito nesse sentido que eu digo que muitas vezes a gente, para tentar explicar coisas complexas que nem as pessoas que dedicam a vida inteira ali, né, nos meandros, tentando avançar um pouquinho mais a compreensão que a gente tenta usar a nossa estrutura de pensamento como algo... Tá, então se dá um nó no meu cérebro, então... Mas no meu caso... Não deve ter explicação. Não tô dizendo que a gente está fazendo. A gente está discutindo. No meu caso, nunca é assim. Se eu não consigo ter resposta para isso, com certeza é Deus. Não é isso. Tenha fé aí nesse caso. Eu tô aberto para falar, putz, eu quero que pesquisem isso, eu quero que avance a ciência. Eu acredito que seja Deus que complete essas lacunas, mas eu tô totalmente aberto de a ciência falar, cara, aquilo que você experimentou, aquela presença agora, cara, tem uma resposta para isso. Olha aqui, ó. A gente replicou isso no laboratório e não foi uma conversa com Deus que você teve. Foi isso. Eu falo, putz, cara. Tá, mas tem um monte ainda de outras coisas que ainda estão nessa lacuna. Claro. Você entendeu? Eu tô totalmente aberto para isso. Mas a ignorância humana, ela não é uma prova de Deus, né? Como assim? A ignorância humana, ela aponta para um mistério, para que a gente ainda não conhece. A ignorância... O fato da gente não saber. O que a gente não sabe. A explicação de um início do universo, a explicação de por que existe uma alma, uma mente, ou seja lá como você queira chamar. Houve na história do pensamento humano muita gente que pertence ao que em geral em filosofia se chama de racionalismo, né? O que são escolas ou pensamentos racionalistas que não veem limites na capacidade da razão humana de explicar o universo total. Muitos desses racionalistas eram inclusive pessoas que acritavam em Deus e defendiam que conseguiam provar a existência de Deus. Alemão cresceu Tem até do total racionalismo. Tem correntes protestantes, em geral mais calvinistas, bastante racionalistas também, que acham que não, essa nossa razão aqui, ela é capaz de tirar conclusões silogísticas, argumentativas, até muito longe sobre uma série de coisas. Que a gente, estudando a razão humana, daí sim, de maneira mais racional e não racionalista, a gente vê que não, peraí. A razão humana é imperfeita. E a gente não é porque a gente parte de não, eu nego a razão, eu não tenho conhecimento objetivo, não. É porque conhecendo objetivamente como é o homem, como é o pensamento humano, a gente percebe que a própria razão, ela tem limites, né? E o irracional, no fundo, é negar isso, é achar que essa razão humana é de alguma maneira, uma reprodução da estrutura do universo. E que das conclusões que a gente tirar aqui sobre Deus, sobre a alma, sobre a imortalidade da alma, quanto não se argumentou sobre isso, sobre Deus, sobre os atributos de Deus. Será que dá para provar que Deus é consciente, que Deus é eterno, que Deus não muda, que Deus tem vontade, enfim, todas essas coisas. Que Deus é uma trindade. Houve quem quisesse provar que Deus era trinitário. Provarem racionalmente, com argumentos ali. Estaríamos aqui 5 contra 2. Exato. Isso me parece tão evidente que é um salto de fé num certo aspecto da razão humana, mas que não
não tem a menor base, no fundo. A pessoa está extrapolando de alguns conceitos que a gente tem na nossa vida para realidades completamente fora de tudo que ela entende. A razão humana aponta claramente para o enorme mistério da existência. Se ela aponta para esse Deus consciente que nos criou, que quer isso, que planejou o universo, há um fato, não é nem um pouco tem um claro. fato que existem perguntas sem respostas, isso todos nós concordamos, e a gente se diferencia como a gente dá essas respostas. Mas eu queria antes de vocês dois perguntar, vocês tiveram alguma experiência na vida que não teve explicação? Em algum momento? Qualquer coisa. Você fala, cara, mesmo até hoje eu não tenho uma explicação plausível para isso. Não, coisa do ponto de forte. vista sobrenatural, algo que eu considero um milagre, assim, não tive. Ou uma não. coisa que você falou, não, foi só coincidência, nunca tiveram. Eu tive experiência, eu lembro da época que eu era cristão, inclusive, de ter a sensação de que eu tinha essas manifestações com uma certa frequência. Que tipo de manifestações? Coincidências que apontam muito para um caminho. Então, por exemplo, numa semana de decisão super importante, ou alguém que está doente. Entendi. Então aí se cria uma narrativa. Vou tentar, eu não lembro de um exemplo específico, eu lembro da sensação de confrontar isso o tempo todo, sinais muito fortes. Então, vamos supor, eu entrava num lugar e aí tocava uma música que tinha tudo a ver com o meu palco mental daquele momento, com o tema da minha semana, e aí alguém que não estava conectado com aquele assunto me falava uma coisa que atravessava aquilo com uma precisão absurda, e eu tinha essa sensação de revelação muito forte de que tudo aquilo fazia sentido. de que tudo aquilo era um plano maior. Entendi. E quero ouvir de vocês também, porque se você fez essa pergunta, acredito que você tem algum tipo de experiência que você vai... Eu queria só distinguir uma coisinha antes. Então, uma coisa são experiências religiosas, espirituais, digamos assim. Isso sim, mas algo que eu considerasse... Não, isso aqui só é explicável por uma intervenção direta de Deus na ordem do universo. Isso eu nunca tive. Isso é isso que eu tô explicando. Eu não tive isso. Não mas eu tô tive... nem falando como você preencheu a explicação. Só se tiver alguma experiência. Sim. Pode preencher como uma experiência alienígena, um contato alienígena. Não, mas algo de fora das leis do universo. Eu Não, nunca contemplei tive. o sobrenatural de uma forma que hoje em dia eu penso e falo assim, não tem explicação para um acontecimento material da minha vida que eu não sei como isso aconteceu. Porque eu acho que isso, não sei se o Iago concorda, isso faz diferença em relação à crença. Com certeza. Possivelmente. Não é? Isso é insubstituível, né? Vilela, era pra gente estar concordando aqui, mas talvez... Cara, não sei. Eu acho que as pessoas acabam interpretando a experiência muito de acordo com aquilo que ela está disposta a acreditar. Né? Um dos personagens que eu mais gosto no imaginário cinematográfico é a figura do padre cético, sabe? Eu adoro o padre cético. Eu gostava de ler Hellsing. O pessoal do Jovem Nerd, que fala trabalhar com Nerdcast RPG, do Azaghal, eu adoro a ideia de um padre que não acredita nos milagres, que vai ver se é demônio mesmo e tal. Eu tenho um amigo, o Alberto Delisola veio aqui, não veio? Quem? Alberto Delisola. Veio. Pronto, Albertinho. Ele disse uma coisa que eu passei a usar. Ele diz, eu só acredito em demônio que fala hebraico. Entendeu? Se o cara tá com o demônio, tá falando hebraico, tá levitando, entendeu? Tá voando. Aí beleza, pode ser o demônio. Se não, aí dá um remedinho, leva no hospital, sabe? Eu sempre gosto dessa figura porque eu acho que é uma postura relativamente honesta, sabe? Que a gente, como religioso, tem que ter. Porque é muito fácil. Às vezes eu fico meio irritado, o pessoal chega. Eu vim do ambiente neopentecostal, é meu backstory, né? Que tudo era milagre. Então o cara chegava, fulano de tal realizou um milagre, ele tirou Ganhou de mim, emprego. Tirou de mim uma pedra no rim. E se tava com pedra no rim? Não, eu descobri lá. Entendeu? Eu quero assim, não. O cara disse que eu tava com a pedra do rim, tirou minha pedra do rim. Eu ficava, não, gente, isso não é, sabe? Isso não é milagre. Então eu cresci, quando eu comecei a confrontar essa experiência de neopentecostalismo de muito charlatanismo, eu meio que virei o padre cético, assim. Vem tirar o demônio aqui da minha tia. Aí eu já chego lá, será que é demônio? O que tem que fazer? Esse cara assim, tá com crise de ansiedade, sei lá. Mas eu tive algumas experiências, principalmente quando eu falo de sobrenatural no sentido mais negativo, que eu não consigo explicar, sabe? Pessoas com força sobre-humana. Eu contei a história no último Inteligência Limitada. Perguntaram se eu tinha visto o diabo. Não é? E teve duas experiências, uma pra mim, que eu tenho um testemunho que eu posso chamar, posso dar o nome das pessoas que estavam lá, de um cara que tava na rua, disseram que ele tava com um demônio nos coros e tal. Eu fui lá, né? Cada um tem na sua profissão aquela coisa esquisita, né? Que pedem, né? Aí, tem um demônio aqui, vem cá. É muito esquisito, né? Vem aqui tirar o demônio da minha casa, é um negócio meio louco. Aí geralmente não é nada, a pessoa tá com o som do vento que bate. Aí eu cheguei lá, a gente orou pelo cara e tal, e eu vi com esses olhos que a terra há de comer, o cara deitado no chão de barriga pra cima, e o cara se erguer,
sem contato com nada do chão, assim. O cara tá deitado, de barriga pra cima, ele faz como se fosse uma maçaneta no calcanhar dele. E, caraca, eu me mijei, assim, de medo. O pessoal na rua correndo, velhinha frente ao sinal da cruz, sabe? E... não, mas pode ter uma experiência de não sei o quê, pode ser um charlatão, pode ter uma corda. Cara, mas pra mim é muito mais fácil explicar